Bom dia, bom dia! Estamos aqui ao vivo para mais uma pílula de conhecimento. Sim, todos os dias às 7h15 da manhã eu entro aqui com vocês para trazer uma abordagem técnica de uma dúvida que certamente foi ou é sua, tá? E hoje, especificamente hoje, eu vou ler um trechinho aqui, né, sobre o programa regular de atividade física, né? Ou seja, a utilização da atividade física como um pilar do nosso cuidado com o diabetes, né? Vou trazer direto de novo aqui do anuário da SBD, para que vocês possam tecnicamente entender como está descrito na literatura, e a gente vai trazer para a nossa realidade como a gente já faz há tanto tempo, né? Eu estou me divertindo muito em fazer essa pequena live pelas manhãs, porque é sempre bom relembrar, né, tecnicamente os temas e mostrar que a gente sempre esteve no caminho certo, no caminho mais atual do que é o melhor cuidado com o diabetes, né? Não é à toa que a principal entidade está dentro muito do nosso escopo em termos de conhecimento. Então, como de praxe, todas as manhãs eu leio um trechinho do livro, né? Hoje eu escolhi a atividade física, né? Eles descrevem aqui esse tópico como um programa regular de atividade física. E aí depois eu vou falar um pouquinho, no meio do caminho também eu vou dando umas dedadas para a gente poder ficar por dentro. Bem-vinda Jaqueline, bem-vinda Adriana, bem-vindo Gabriel. Bom dia Adriana, bom dia. Bom, o programa regular de atividade física está descrito no anuário da SBD, é o mesmo que eu usei ontem, tá? É tanta coisa, gente, o livro é tão denso que a gente vai ficar bastante tempo nele, mas eu queria que vocês postassem as suas dúvidas embaixo desse vídeo. Tragam as suas dúvidas, tragam as suas perguntas, deixem aqui para mim, porque eu vou trazer elas tecnicamente e depois há uma abordagem a ler, né? A ler de ser, tá bom? Chegou a Jo também aqui, muito bem-vinda, Jo. Bom, vamos lá. É um programa regular de atividade física. Este programa auxilia novamente no aspecto emocional do bem-estar físico e na melhora do equilíbrio metabólico. Bom, isso para todo mundo, né? Atividade física auxilia nesse sistema para todo mundo. Durante a atividade física, um paciente adequadamente insulinizado reduz seus riscos glicêmicos, devido à facilitação da entrada da glicose na célula muscular. No entanto, é necessário lembrar que exercício físico não substitui insulina. Ou seja, se um paciente diabético está com seu nível glicêmico elevado, a prática de atividade física não é válida, visto que como ele não está adequadamente insulinizado, sua glicemia subirá ainda mais. Então, é um número, né, estabelecido. Bom dia, Paula. É um número já estabelecido. Acima de 254, o ideal é a gente não praticar atividade física. Se eu não me engano, é 254. Eu posso até confirmar depois. De acordo com a American Diabetes Association, não é necessário impedir a realização do exercício com base simplesmente na hiperglicemia, desde que o paciente esteja assintomático e os níveis de cetona na urina e ou sangue estejam negativos. Então, existe assim a possibilidade de uma liberação. Mas é indicado? Não é indicado. Mas se você tiver certeza de como está o seu controle, se você tiver certeza que você fez a correção insulínica adequada anterior e de que isso também não vai incorrer em risco de hipoglicemia, aí você está liberado. Tá bom? Uma bomba para variar nas minhas lives, me chamando. O exercício físico pode aumentar a incidência da hipoglicemia sem sintomas clínicos, que é a hipoglicemia assintomática que a gente sempre fala. Parece que a liberação de cortisol durante o exercício físico bloqueia a resposta neuroendócrina à hipoglicemia. Então, por que a gente tem que aferir glicemia durante a atividade física? Idealmente de meia em meia hora. Por quê?
por conta desse risco dessa hipoglicemia sintomática por conta dos hormônios, porque você vai estar com a adrenalina disparada, com o cortisol disparado e a gente acaba não sentindo. Esse é o caso, por exemplo, das crianças brincando. As crianças brincando, elas são assim. Elas não percebem atividade física, elas vão, destruidoras. E quando a gente vai olhar o risco de uma hipoglicemia. Então é importante conversar com a criança quando ela é maior, quando ela é menorzinha, a responsabilidade é integral dos papais, viu, papais e mamães? De fazer a ponta de dedo, idealmente de meia hora durante a prática da atividade física. Nesses casos, devido à relativa imprevisibilidade da prática de exercícios físicos, o paciente deve ser orientado a reduzir sua dose de insulina, antecedendo um programa de atividade física, assim como a ingesta de carboidrato periodicamente durante as atividades de longa duração. Que é um exemplo prático, o Andrigo Weber, que pratica Ironman. É impossível praticar Ironman se ele não ingerir carboidrato durante o treino e se ele não manusear a insulinização dele nesse período, né? Porque é muito intenso. Eu num treino de jiu-jitsu, é impossível eu fazer o meu treino do jiu-jitsu se eu não manusear a minha insulinização e se eu não repuser energia através de carboidrato. Eu ontem retomei as minhas aulas de CrossFit. Ontem um treino de força, então minha glicemia iniciou subindo, então eu tomei uma unidade anterior ao treino, porque eu vi que o treino ia ser de força, mas no meio do treino eu usei um carboidrato de rápida absorção. Logo, eu consegui manter minha glicemia estável sem hipoglicemia, mas a glicemia chegou a 190 e no despencar ela chegou a 82, tá? Mas corrigindo com o carboidrato, eu terminei o meu treino com 110. Foi maravilhoso. E ela está assim desde então. A monitorização da glicemia capilar deve ser feita horas após a atividade física, pois o risco de hipoglicemia não está limitado somente ao momento da atividade, mas ao período pós dela. Eu vou além. A atividade física tem um impacto de até 48 horas após a atividade realizada. Dependendo do tipo de treino e da intensidade, nossos músculos ficam consumindo maior glicose durante um tempo muito grande, né? Então, por exemplo, o que eu fiz ontem certamente vai ter impacto hoje e amanhã. E aí você vai ter que revisitar, talvez, quando você inicia uma técnica de atividade física com esse tipo de resultado, você vai ter que talvez reavaliar basal, fator de correção, fator de sensibilidade. Essa é a importância de você desenvolver o conhecimento capaz de você alterar a sua insulinização de acordo com a necessidade. Uma atividade física intensa como é um crossfit ou um jiu-jitsu, ou uma aula de tênis um pouco menos, que é mais aeróbico, mas é intensa também, mas é num formato diferente. Mas vai ter que reavaliar, né, o resultado dentro da sua glicemia desse sistema. Como recomendado a todas as crianças, aquelas com diabetes ou pessoas com pré-diabetes devem ser encorajadas a pelo menos 60 minutos de atividade física todos os dias, incluindo atividades aeróbicas de intensidade vigorosa e de fortalecimento ósseo-muscular em pelo menos 3 desses dias. Então, tem a atividade cardiovascular? Tem, mas também a de força é importante, tá bom? A de força, eu vou dizer que eu demorei muito para entender isso, tá? Mas eu posso dizer até pelo meu impacto, isso já é recomendado, mas no meu impacto é exatamente como está descrito aqui. Quando eu faço uma atividade de força, uma atividade mais voltada a uma realização muscular, menos cardiovascular, eu tenho um impacto melhor na minha hipoglicemia. Então eu descobri o CrossFit agora na pandemia, né? E tem me feito muito bem, né? Óbvio, sem excessos, com cuidado, né? Porque o pessoal do CrossFit pega muito pesado, eu não faço isso. Eu faço um treino dentro do limite da minha capacidade, não deixo passar para não prejudicar, tá? Para não ser mais do que a gente precisa fazer, para não ter contusão, essas coisas. Eu tive muita contusão no meu retorno do jiu-jitsu depois de velho, porque eu fiquei quase 8 anos parado e quando eu retornei, eu me contundi muito, porque eu achei que eu voltei igual eu tinha quando eu tinha 29 anos, quando eu estagnei nos 30, na verdade. Quando eu tinha 30 anos eu parei
e voltei com 38, então isso me gerou muita dificuldade de adaptação e a gente tem que ter consciência corporal para esse tipo de situação. E as crianças, elas precisam ser expostas às atividades físicas, né? A experimentação faz parte do desenvolvimento, inclusive social. Mas vamos lá. No caso de pacientes muito jovens, como pré-escolares, a atividade física não programada, como as brincadeiras, podem ocorrer com frequência. Por isso, os cuidadores devem estar atentos e orientados a lhes oferecerem um lanche extra, caso seja necessário. Então, como eu estava falando, a criança, ela pratica atividade física o dia inteiro, né? Os meus aqui, 6, 9 anos, é impressionante. Os caras, se eles não estão estudando, se eles não estão na escola, eles estão correndo, pulando, né? Tirando aquelas horas que a gente libera videogame, um pouquinho de celular, que aqui é restrito o negócio, né? Aqui não é legalize não, aqui não é me dar o celular papai e tá entregue. Mas a gente libera de vez em quando, mas a maior parte do tempo eles estão correndo, brincando, pulando. A gente força essa situação. A aula de tênis, por exemplo, que a gente realiza às sextas-feiras, é um esporte da família. Então todo mundo joga, né? Eles jogam na quadra do lado da que eu estou jogando, que eu estou fazendo aula numa quadra, eles estão fazendo aula na outra. E de terça e quinta a gente está avaliando se não tem nenhum impacto negativo o CrossFit para eles, né? Para que eles possam começar a fazer uma ginástica mesmo, um exercício direcionado. E durante o período sem pandemia, a gente sempre expôs eles às atividades físicas, né? Então, deixa eu pegar aqui, o pessoal fez um comentário, deixa eu dar uma olhada. A Jaiane falou, meu filho não gosta de fazer exercício. Jaiane, eu tenho o costume de dizer que todo mundo gosta. A gente só não encontrou o qual, tá? E é por isso que é importante a experimentação na fase da infância. Né? Sabe, coloca no judô, não, mas eu não quero. Não, mas você vai fazer. Você vai fazer pelo menos um período para você descobrir se você não gosta mesmo. Né? E tentar experimentar, fazer a experimentação acontecer. Deixa eu abrir a cortina aqui, tá? O dia ficando bonito lá fora. A experimentação faz parte do processo, né? E não é obrigado a gostar, mas ele é obrigado a experimentar. É igual ao alimento. A gente não é obrigado a gostar, mas a gente é obrigado a experimentar. É uma questão de desenvolvimento de paladar. Essa responsabilidade também é nossa. Tá? Então tem o judô, tem a própria corrida, tem o futebol, tem o basquete, tem o vôlei, tem, sei lá, qualquer atividade física, qualquer uma mesmo. Né? Onde eu morava na freguesia do Ó, na periferia de São Paulo, onde eu nasci, onde eu cresci. Lá a gente fazia futebol de chinelo, né? A gente armava uma rede entre os postes na época da Olimpíada, que o Brasil estava despontando lá na Olimpíada, que foi bagunça. Então a gente... Você quer aparecer? Olha o baguncinha querendo aparecer. Olha lá. Não, um beijo na boca não gosta. Olha lá. Pronto. Então na época de Olimpíada a gente estendia a rede na rua. Eu praticava basquete no Cefó, né, que é uma entidade pública. Eu usava as ferramentas, tinha umas quadras de futebol de salão, então eu sempre estava com os meus amigos, andava de bicicleta, pega-pega, mãe da rua, barra manteiga, todas essas brincadeiras de criança, todas essas a gente brincava quando eu era criança, né? Então era muito intenso, né? Muito mesmo, o dia inteiro. E acho que a gente está perdendo um pouco disso, sabe? Dessa intensidade que a gente tinha com as crianças antigamente. Até por uma questão de segurança, eu sei, mas a gente tem que tentar encontrar caminhos, né? Ó, a Márcia Pajo está falando, infelizmente a minha também não gosta. Jaiane, então fica aqui com a gente. Você está no lugar certo. 20 minutos de recreio na escola, tem algum impacto na glicemia? Tem sim, Tatiane, tem sim. Tá? Eles geralmente comem o lanche e correm que nem uns doidos, com alta intensidade. Isso tem resultado sim. É que quando vai para adolescência e fala, para com essa brincadeira de bobo, de criança e tal, não sei o quê, eles vão dando uma parada, né? Mas quando eles são pequenos não tem jeito, eles correm mesmo. É uma doideira absoluta.
Então, quando a gente falou aqui da atividade física, você veja, é uma recomendação de não iniciar atividade física com a glicemia muito elevada, né? Mas se você tiver um monitoramento adequado, se você tiver uma insulinização adequada, que isso não é o fator impeditivo, mas o fator de observação, né? A gente, na verdade, aqui, o pessoal do programa de mentoria diabetano que já teve aula com a Vanessa Matheus já sabe disso, já vivenciou isso, de que não é necessariamente proibido, mas para quem não entende, não conhece, não sabe como fazer, é proibido sim. É melhor a gente proibir do que a gente depois tentar consertar. Deixa eu marcar aqui que a gente já falou desse tema, que eu não vou falar mais não. Mas a gente vai falar desse aqui. E a gente vai, com isso, adaptando o nosso cuidado, né, com o diabetes através de uma atividade física direcionada. Ah, ele não gosta? Experimentação, meu povo, é importante. Tá? Eu sei, é difícil, mas é importante tentar, tá bom? Certamente os ganhos, as facilidades que uma atividade física direcionada pode trazer para o seu controle do dia a dia, até para o futuro, né? Porque o desenvolvimento corpóreo, a inteligência corporal que se desenvolve, né? Ela é muito importante para o dia a dia, para o futuro de uma forma geral. Não é só uma questão de atividade física para a glicemia, não é isso. É uma questão social, a atividade física traz um cunho social muito poderoso. Para quem curte artes marciais, as artes marciais elas trazem um viés de responsabilidade muito importante, né? É muito, muito legal. Eu sou apaixonado pelas atividades físicas de arte marcial, então a gente traz aí a arte marcial como uma opção, e agora a gente tem outras opções também. Cada vez vão surgindo novas coisas que podem ser aproveitadas e a gente tem que procurar dentro do nosso entorno o que é possível fazer sem nenhum custo e o que é possível a gente pagar desde que seja prazeroso, desde que seja motivador, desde que seja o que transforme a realidade da pessoa. Tá certo? E, bom, essa aqui é mais uma pílula de conhecimento. E a ideia aqui é responder a sua dúvida, a sua pergunta, né, a sua indagação sobre temas de uma forma geral, sempre embasados de forma técnica e depois trazida aí uma tradução aí do Ale com seus 37 anos de experiência, para que vocês possam ter um entendimento um pouco mais simplificado da necessidade. Espero que vocês tenham gostado. Então, todos os dias às 7h15 da manhã, a gente faz esse pequeno bate-papo aqui sobre um tema específico, trazido de um livro, ou de um site, de uma grande entidade, para que a gente possa fazer uma discussão baseada nas suas perguntas. Então, posta aqui embaixo a sua dúvida, a sua pergunta. Não precisa nem ser sobre atividade física, pode ser sobre qualquer outro tema, que a gente vai trazer ela numa próxima live aqui, todos os dias, de segunda a sexta, das 7h15 da manhã. Tá bom? Para você que acompanha aqui o Diabetano, você sabe que todos os dias à noite, às 20h45, a gente, todos os dias não, todas as segundas-feiras à noite, às 20h45, a gente tem o Pergunte para Ler, tudo sobre diabetes. Se você trazer suas dúvidas em geral e a gente fazer um bate-papo bem intenso. E toda quarta-feira o Kit Breca, onde eu converso com você ao vivo, né? Um de vocês é eleito ao vivo para a gente conversar. Tem um formulário para ser preenchido. Em toda a divulgação que você colocar o Kit Breca, você vai procurar lá o formulário de preenchimento para acesso a esse bate-papo, para a gente conversar ao vivo, né, aqui pelo Instagram. Tá? Ah, detalhe, essa live acontece essa aqui, a pílula de conhecimento acontece exclusivamente no Instagram, e depois ela é publicada no Facebook e no YouTube. A live de segunda-feira, nas 3 plataformas, e a live de quarta-feira também exclusiva aqui no Instagram, e depois reproduzida no Facebook e no YouTube. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais essa, porque eu curti muito. Obrigado pela presença de todos, e a gente se vê amanhã.